Olá pessoal, tá começando agora o episódio piloto do Revolta Cast, um podcast para te fazer pensar sobre política, te fazer pensar sobre democracia direta, e aqui a gente vai trazer vários temas interessantes para a gente discutir e aprender um pouquinho sobre esse sistema que muita gente ainda não conhece, mas aqui nesse podcast tu vai conhecer. Meu nome é Nayane, eu sou jornalista, trabalho aqui no Movimento Revolta da Paz e a gente vai estar junto, então, nesse podcast para estar conversando, discutindo, trazendo bastante temas legais. E eu tenho aqui também o meu colega Inácio, também jornalista. Te apresento, Inácio, por favor. Bom, eu sou o Inácio, eu sou jornalista, eu tenho bastante interesse em política, então por isso que a gente vai ter uma troca bem legal aqui nesse podcast. Bom, Inácio, fala pra gente então um pouquinho do contexto do podcast, né? O que a gente vai tratar, o que a gente vai estar conversando aqui. Tem alguns temas que são bem recorrentes, né? Que a gente sempre traz. Fala um pouquinho pra nós, então. Bom, primeiro de tudo, né? A gente vai trabalhar alguns temas, assim. E esses temas a gente costuma trabalhar bastante nas nossas redes sociais, no movimento. Então, é bem interessante dar uma conferida lá. Mas o primeiro desse tema, que vai ser provavelmente o mais recorrente, a gente vai estar sempre falando nisso aqui, que é a democracia direta e plebiscitária. Então, o que isso significa, né? Dando um resumo geral, né? A gente tem uma democracia representativa, em que a gente escolhe a cada 4 anos os políticos que vão nos representar, seja dentro do Congresso, seja dentro do Senado, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura, seja na presidência. Enfim, a gente escolhe esses representantes que tomam decisões políticas ao longo do tempo por nós, né? A gente, do Movimento A Revolta da Paz, acredita que o sistema ideal seria um sistema meio diferente desse, né? No sentido de que a gente acredita que a democracia representativa, ela foi um processo importante durante a construção das repúblicas, né? Mas que ela já atingiu seus limites e que, a partir desse momento, a gente começa a desenvolver um próximo passo. A democracia direta, ela se chama dessa maneira porque o cidadão geral, eu, a Nayane, vocês que estão assistindo, todo mundo vai poder votar nas leis, nos orçamentos, de que maneira os recursos vão ser gerenciados, de que maneira vão funcionar as obras, a saúde, a educação e, enfim. A gente chama de democracia direta e plebiscitária porque o plebiscito, né, de plebiscitária, ele é uma das principais ferramentas que a gente vai utilizar para isso, né? É como se fosse uma enquete, uma votação popular que se usa para definir diversos processos, né? E quando a gente ouve, né, esse termo democracia direta, e quando a gente tem uma explicação até breve disso, acredito que o que vem muito na cabeça das pessoas é, tá, mas e como, né? E a gente fala também sobre esse início. E a gente traz esse tema, né, e o nosso movimento todo, na verdade, até para introduzir vocês, né, nesse contexto, ele é baseado no livro A Revolta da Paz, do autor Luiz Saliers, né, e nesse livro, então, ele traz as bases do nosso movimento. E, para começar, né, quando a gente pensa em onde começaria essa democracia direta, como seria possível, ainda mais no Brasil, né, que é um país enorme, e diferente, né, muito diferente em todas as suas regiões. Então ele fala ali sobre a democracia municipalista, né, que seria um jeito mais fácil de se começar ali na cidade. Porque ali é onde as decisões que são tomadas é onde mais afeta a nossa vida, né? Na nossa cidade. Claro que as decisões que são tomadas a âmbito de estado e de âmbito federal, obviamente, também afetam muito a nossa vida. Mas, principalmente ali nas cidades. E a partir dali, expandir para estado, expandir a nível de país, a nível federal, né? E ali a democracia municipalista fala que o município deve ser o centro dessas decisões e o centro dessas transformações pacíficas. Então a gente pode começar, de repente não precisa começar direto, né? Implantar a democracia direta e agora pronto, vai ser assim. Não, começa de repente em cidades, vai começando, vai testando esse sistema e vamos vendo se vai dar certo.
Até porque já existem outros países que eles aplicam o plebiscito como uma ferramenta dentro da democracia representativa, mas eles aplicam mais vezes, o que dá mais participação para a população, né? Então existem graus de, de democracia aí nessa questão, né? Então, o próximo ponto que a gente vai trabalhar é sobre democracia econômica. Eu acabei falando um pouco sobre isso quando a gente estava falando sobre os plebiscitos e sobre a maneira que a democracia direta vai funcionar. Mas uma democracia econômica seria basicamente o poder de decisão, né, sobre os recursos serem alocados para a mão do povo, né? Ou seja, se a tua rua está estragada, se a tua cidade está com um planejamento urbano defasado, todo esse tipo de coisa vai ser alocado na mão das pessoas que de fato são afetadas por aqueles problemas, né? Exatamente. Então, quando uma decisão ela vem de cima para baixo, né, é muito mais difícil que os problemas reais sejam aferidos, sejam considerados da maneira que eles devem ser considerados, né? Afinal, quem vive nos bairros, quem vive dentro das periferias da cidade, quem vive nos locais mais humildes são as pessoas que de fato são afetadas por esses problemas de infraestrutura, né? E que são as pessoas que de fato poderiam ter ideias de como resolvê-las, né? São pessoas que são afetadas pelo mau funcionamento do transporte público, são afetadas pela falta de saneamento básico, e essas pessoas conseguem definir quais são as prioridades delas, né? E acho que isso é um ponto bem importante, assim. Sim, o que a gente trata muito quando se fala de uma democracia na economia é justamente isso, né? Como que pessoas que estão a quilômetros de distância da gente vão conseguir entender na sua plenitude quais são os nossos problemas, né? Claro, às vezes até tem essa noção, mas ninguém melhor do que quem tá ali vivendo todos os dias sabe exatamente onde é necessário o investimento, né? E também falando ainda de economia, né? Outro ponto que a gente vai falar bastante é sobre controle dos juros. Porque hoje a nossa taxa de juros ela é decidida pelo Banco Central. E a gente acredita que isso é injusto, porque ela afeta a população. Quem mais afeta é a população em geral. Aquela pessoa que está tentando comprar uma casa, fazer um financiamento de uma casa, comprar um carro e até mesmo consumo básico de alimentos, né? Essa taxa, ela influencia em tudo. E hoje a nossa taxa básica de juros, a Selic, ela está em 15%, que é um absurdo. Então, para a pessoa fazer um financiamento, adquirir um carro, adquirir uma casa, fazer um empréstimo, de repente aquela pessoa quer montar um negócio próprio, ela não tem o capital. O que ela vai fazer? Ela vai pedir esse empréstimo. Ela vai pedir esse empréstimo e vai ter juros absurdos, né? Ela vai desistir de fazer aquele empréstimo para abrir um negócio, de repente vai ser mais lucrativo para ela investir esse dinheiro no tesouro, né? Em outros investimentos de renda fixa que são muito mais lucrativos. Então, essa taxa de juros, ela faz com que a economia do país trave. E isso é muito prejudicial. Então, por isso que a gente fala bastante que é necessário esse controle dos juros. Exato, fora que isso privilegia alguns processos de, por exemplo, corrupção, né? Quando esse sistema de controle de taxas de juros ele é centralizado dentro de uma única cabine dentro do Banco Central, né? Que a gente sabe que isso é problemático, já houveram casos no passado, mas enfim. O próximo ponto que a gente vai trabalhar é sobre o controle da dívida pública, né? Hoje a gente trabalha com a existência dessa dívida que ela é vendida basicamente a acionistas que conseguem se aproveitar do fato de que a gente tem, vamos dizer, uma porcentagem muito grande do nosso PIB que é investido nela, né? E a partir desse momento a gente consegue perceber que existe uma série de problemas, né? De que maneira que pessoas estão meio que se aproveitando de uma porcentagem gigantesca desse orçamento anual, né, do nosso país para, enfim, ganhar muito dinheiro, ou seja, o dinheiro público sendo transferido para bolsas privadas, né? E a gente consegue se perceber desse jeito, assim. O controle da dívida pública vai se dever, assim, através de
auditoria permanente, né, para impedir abusos nesses casos, né, e principalmente diminuir essa dívida, assim. Eu acho que é importante falar que a nossa dívida ela também está atrelada à Selic, né? Que é o que a gente falou antes da questão dos juros. E, na verdade, o que a gente consegue, que o país consegue pagar da dívida, né? É basicamente só os juros. Nem chega a alcançar o valor da própria dívida em si. O país gasta muito recurso público para tentar pagar essa dívida, né? E acaba, é óbvio, deixando de ir para outras áreas que são essenciais, como saúde e educação. Então, se houvesse o controle dessa dívida, se houvesse uma auditoria, seria mais fácil controlar, e não só controlar, mas também fazer com que não se fosse destinado tanto dinheiro do dinheiro público para pagamento da dívida e sim para as áreas que importam. Então, é importante frisar que o controle dos juros e o controle da dívida pública, eles estão interligados. E é necessário os dois. Bom, mas a gente está aqui falando sobre democracia direta, democracia municipalista, econômica. E sobre o que é o nosso movimento, né? A gente deu algumas palhinhas, mas para fazer uma explicação para vocês de realmente o que é o movimento, a Revolta da Paz, ele começa então há 2 anos atrás com o lançamento do livro A Revolta da Paz, do escritor e professor Luiz Talies, ele é advogado também. Foram anos de observação do nosso sistema político, ele que trabalhou dentro de casas legislativas por país afora, então ele tem muito conhecimento e ele usou toda essa observação e esse conhecimento para escrever esse livro, para falar sobre essa nova ordem social que ele deseja, né, que ele elaborou ali toda uma ideia para que a gente pudesse, então, trabalhar em cima. Então, ali ele fala sobre essa nova ordem social, onde a participação dos cidadãos vai ser ativa nas decisões políticas, né? Então, as leis não vão... A gente não vai delegar mais o nosso poder de decisão a representantes, a políticos, a deputados, a senadores, a vereadores, né? Nós vamos poder decidir por essas leis diretamente, claro, de forma organizada, através de plebiscitos, referendos. Ele traz no livro também sobre colégios municipais, que é uma forma de organização, mas que a gente não vai delegar o nosso poder de decisão totalmente para outra pessoa, vai ser um trabalho em conjunto. E ali ele fala, né, que os cidadãos vão participar das tomadas de decisões políticas através dessa democracia direta. Então, a democracia direta é o eixo principal desse projeto e ele aborda muitas coisas, mas o movimento A Revolta da Paz tem essa intenção de se fazer pensar sobre uma democracia direta, uma democracia econômica e de pensar estratégias para que ela seja implementada no nosso país, porque a gente acredita que sim, nossa vida em sociedade, a utilização dos recursos públicos, eles vão ser muito bem melhor planejados e organizados através de uma democracia direta. Acho que um ponto importante a se destacar em relação ao movimento é que nós temos uma intenção, né, de conscientização em relação a isso, né? O movimento ele nasce com esse objetivo, né? E a gente trabalha muito para isso nas nossas redes sociais. A gente até fundou agora 2 novos quadros com esse objetivo, né? Essa que é o Democracia Pop. A gente explica alguns termos que a gente utiliza bastante no movimento através de exemplos da cultura pop, como filmes, séries, jogos, animes e etc, né? Além disso, a gente também fundou agora o Revolta Explica, né? Que é como se fosse um glossário da nossa comunicação. E serve basicamente para isso. A gente já teve em alguns episódios, vocês podem conferir lá. Além disso, acho que é importante destacar, né? O nosso movimento é um movimento pacífico, né? Não há uma intenção de revolta, né? Apesar do nome. É uma revolta de consciência, né? E o movimento da Revolta da Paz, ele surge nessa ânsia, né, nessa necessidade que as pessoas estão de serem verdadeiramente representadas. E ninguém melhor para representar elas do que elas mesmas.
Então, houve essa distância, né, entre o povo e os governantes, principalmente neste ano que passou, né, a gente viu uma discordância muito grande entre as decisões que eram tomadas no Congresso e o que realmente o povo desejava. Uma polarização política muito grande, né, dentro do nosso país. Então há esse distanciamento entre povo e poder e as pessoas agora estão tomando consciência disso. Então o movimento A Revolta da Paz vem para saciar essa lacuna, essa necessidade de não de aproximar os representantes do povo, mas sim de colocar o próprio povo no poder. E a gente teve, como eu falei, né, alguns exemplos agora. A gente viu o fim da escala 6x1, que foi muito discutida aqui no nosso país. A gente viu que lá no Congresso foi uma dificuldade para conseguir se discutir, colocar esse assunto em pauta. E a gente via o povo, principalmente não só nas ruas, mas também nas redes sociais, né, solicitando muito. E também houve outros exemplos, né, Inácio, de pautas que o povo queria, precisava, e é uma dificuldade. Claro, e com certeza há várias necessidades do povo que estão constantemente sendo abordadas dentro das redes sociais, dentro dos movimentos sociais no nosso país também, que são pautas que muitas vezes têm uma dificuldade de serem abordadas, tratadas, aí muitas vezes são barradas dentro do Congresso, né? E na verdade essas pautas elas são barradas muitas vezes para passar pautas que são dos interesses dos políticos, né? Um exemplo é a PEC da blindagem que a gente teve recentemente, toda aquela questão, toda aquela discussão em relação aos BBBs, né? Bets, bancos e bilionários, né? Agora houve uma tentativa, que eu acredito que já tenha sido barrada, de fundar uma BET da Caixa Econômica Federal, né? Um banco público do nosso país que estaria tentando lucrar com o desespero e o vício de milhares de famílias, né? Ou seja, existe uma discrepância entre o que o povo necessita, entre as necessidades reais da nossa população e o que é pautado, o que é tratado dentro das nossas casas legislativas, sabe? E pelo que eu percebo, né, existe uma dificuldade até mesmo de quando existem pessoas que estão interessadas em realizar esses movimentos para tentar criar uma pressão popular, uma pauta. Muitas vezes as pessoas são reprimidas e esse tipo de coisa, infelizmente, acontece bastante, né? Eu imagino as pessoas, né, olhando de fora e de uma grande distância o que estava acontecendo dentro do Congresso, né? E a sensação é de total impotência, né? A gente vota de 4 em 4 anos, mas não se tem verdadeiramente um poder de decisão, uma forma de conseguir efetivamente que a tua vontade, a tua necessidade, a necessidade do teu bairro, da tua cidade seja atendida. Então é uma sensação de impotência diante dessa política que está tendo hoje, e é por isso que a gente está falando, a gente está trazendo à tona um novo jeito de se fazer política, onde um jeito verdadeiramente democrático, porque democracia significa soberania do povo, né? E o que a gente vê hoje não é isso, né? Na verdade, eu acho que a gente pode exemplificar bastante. A gente tem um quadro nosso que é o que nos move, né? Nele a gente sempre tenta retratar essa desigualdade que existe no país. E num país em que pessoas morrem de fome todo ano, em que essas pessoas não têm a capacidade de ter uma participação política real, porque elas não têm nem capacidade de ter um almoço, quanto mais pensar em política, né? É impossível a gente perceber, né? É impossível a gente deixar de perceber, aliás, né, o fato de que a gente vive num país que o povo não é soberano. Verdade. Bom, e a gente quer a participação de vocês nesse podcast. Então a gente colocou ali no Instagram uma caixinha de perguntas para vocês poderem participar do podcast. Então a gente colocou a pergunta: se você pudesse decidir uma lei hoje, qual seria? A gente vai trazer para vocês algumas respostas das pessoas e vai discutir. Ali, uma das respostas que a gente teve foi afastamento definitivo de políticos envolvidos em casos de corrupção. Isso é um clássico, né? E realmente seria muito bom se o povo pudesse julgar, né, esse tipo de decisão, de afastar políticos envolvidos em casos de corrupção. Porque a gente vê que eles mesmos julgam eles mesmos, né? Os próprios políticos se julgam.
como é que vai haver uma verdadeira justiça, né? Como é que não vai haver um conflito de interesses, um jogo ali de interesses, né? É um pouco difícil. Então, eu acredito que isso é uma pauta, uma lei que muitas pessoas queriam que fosse real. E, infelizmente, por conta de se viver em uma democracia representativa, a gente não consegue escolher. Mas a democracia direta poderia ser diferente. Bom, a segunda resposta que a gente recebeu é que os benefícios de todo político fosse igual aos dos trabalhadores de carteira assinada, né? Ou seja, eles não teriam privilégios a mais, né? Eu acho bastante interessante de pensar nesse caso, né? E, na verdade, eu vou até um pouco além, assim. Se a gente tem serviços públicos dentro do nosso país, por que que os políticos não utilizam dos nossos serviços públicos, né? Por que que, por que que a pessoa está lá no SUS, e o SUS é tão sucateado, infelizmente, né? E, e aí os políticos vão lá e eles conseguem colocar os familiares deles em hospitais particulares, ou conseguem utilizar de sistema de transporte privativo, ou, enfim. Só existem diversos processos, né? Tem uma coisa que eu acho até um pouco engraçado, o fato de que existe auxílio terno para deputados, né? E a gente vê que muitas pessoas utilizam-se da carreira política como ascensão social, né? E eu acredito que se eles fossem tratados, não só tratados como trabalhadores de carteira assinada, mas se tivessem os mesmos direitos e deveres, os que entrassem na política seria por vocação, porque realmente querem fazer algo, né? Não por simplesmente querer ascender socialmente ou interessado nos benefícios, no alto salário, né? E por último, a gente vai trazer uma última resposta, que ele gostaria que tivesse uma lei que prioriza saúde e educação e corta privilégios de políticos. Corrobora com o que a gente estava falando agora, né? Que é gasto muito dinheiro público com esses benefícios, né? Com É os auxílio, super salários também, né? super salários da elite do funcionalismo público. Então, se tem auxílio moradia, auxílio gasolina, tem as diárias, tem as viagens, são todas pagas, né? Então, se não houvesse tanto gasto com essa máquina pública, com os nossos políticos, com certeza sobraria mais dinheiro para a saúde, sobraria mais dinheiro para a educação. Mas o que ela pede ali é uma lei que priorize, realmente, né? Na verdade, não se tem nem se tem definido essa priorização. Então, sim, seria muito importante uma lei que obrigasse, né, que instituísse essa prioridade na saúde e na educação. E é isso, né? A gente vê aqui que o povo tem sim capacidade de conseguir definir o que seria importante para o país, o que seria importante para a nossa sociedade, porque sim, o povo tem essa força transformadora e a gente acredita sim no povo. O povo só precisa se conscientizar e buscar uma mudança real. E a missão do nosso movimento é sim despertar essa consciência, falar para você sobre muitas vezes as pessoas não, esses temas, né, corrupção, os abusos de poder, os abusos que são feitos com o nosso dinheiro, eles não são nem comentados às vezes na grande mídia, ou às vezes não chega até vocês. Então, essa é a nossa missão, de conscientizar que existe sim uma outra forma de se fazer política, que a gente não precisa ficar preso a políticos, à democracia representativa. A gente pode sim construir uma nova forma de fazer política e também te informar, trazer para vocês as notícias que são importantes, o que está sendo feito com o nosso dinheiro e o que está sendo feito nessa política atual que já está falha e incentivar a busca por um novo jeito de fazer política. Esse foi o nosso episódio introdutório, né? Eu vou dar uma palhinha aqui um pouco sobre como que a gente vai tratar nos próximos, alguns temas que vocês podem esperar, né? Que são dívida pública, né? Democracia direta, desigualdade, corrupção, participação social, né? Projetos sociais independentes e mais vários episódios aí. Nós também pretendemos trazer alguns entrevistados para aprofundar essas discussões, né, especialistas e algumas coisas nesse sentido. Nós pretendemos que seja, como a Nayane já falou, um podcast com bastante participação do nosso público,
né? Então vai ter espaço para pergunta, vai ter história, vai ter participação dos ouvintes, né? E acho que é bem interessante ressaltar o fato de que esse é o primeiro, mas virão mais. Então eu convido vocês a continuarem acompanhando as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e continuar acompanhando os nossos próximos episódios aqui do podcast, do Revolta Cast, mas também acompanhar os outros conteúdos que a gente faz nas redes sociais que são bem interessantes. Eu agradeço então, meu colega Inácio, agradeço vocês que separaram um tempinho para ouvir e se informar e estar por dentro da democracia direta e do trabalho do Movimento Revolta da Paz. Bom, a gente fica por aqui. Esse foi o episódio piloto. Agradeço a participação de quem participou ali no Instagram, a companhia do meu colega Inácio, e a gente se vê no próximo Revolta Cast. Até mais.